Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 31 de março. Olha aí, estamos encerrando o mês de março. Quinta-feira da quarta semana do tempo comum. Evangelho de hoje, continuação de João 5, hoje os versículos 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim, para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Novamente, um texto complexo, como o de ontem, como eu falei, é uma continuação do texto de ontem, em que Jesus fala que ele age por causa do Pai. Isso chama atenção, hein? As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Eu realizo as obras que o Pai me concedeu para realizar. Aqui explica-se porque Jesus não curou todos, ele curou aqueles que o Pai determinou. Interessante isso. Ele vem em nome de Deus, porque ele é o Filho de Deus. Portanto, ele vem apresentar o Pai. Tenho para mim que o mistério da encarnação se dá por 3 motivos. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a paixão do Senhor. Ele assume condição humana para morrer na cruz por nós, para nos libertar. É o primeiro, é o top one. O segundo motivo que o levou à encarnação, revelar a verdadeira face de Deus. Ou seja, ele não vem por ele vem para revelar o Pai. Portanto, olhar para Jesus é olhar para o rosto humano de Deus. Ponto pacífico. Terceiro motivo, inaugurar o tempo do Kairos, o tempo da graça, o tempo da manifestação visível de Deus através de Jesus Cristo no meio dos homens. Lembremos que o Deus de Israel sempre atuou no meio do povo e sempre viveu no meio do povo. Não era um Deus que veio, criou o mundo e voltou para o céu e ficou lá. Não, ele é um Deus que caminha no meio do povo. Ele faz parte da história do povo. Ele se insere na história. O que é a encarnação de Jesus? A sua imersão na história humana. Ele assumiu condição humana. Ele se fez ser humano. Ele adentrou a história e marcou a história ocidental de tal modo que há um antes dele e um pós dele. Um antes dele e um pós ele. É extraordinário isso.
Porque ele foi inserido na história humana. Ele se fez ser humano e habitou no meio de nós. Só que ele veio com o cartão de visita do Pai, ele está revelando o Pai. Automaticamente ele se revela também, mas ele mesmo fala, né? Eu vim falar do Pai e vós não me recebeis. Agora, se vem outro que fala em si mesmo ou por si mesmo, vocês vão receber. É interessante isso. Por fim, no segundo domingo da Quaresma, nós vimos o texto da Transfiguração na visão lucana. E eu falava na reflexão uma coisa muito importante, que o Antigo Testamento deve ser lido pela ótica do evento Jesus Cristo. Porque na Transfiguração aparecem Moisés e Elias, que representam a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Elias é considerado o maior de todos os profetas. Ok? No texto dos discípulos de Emaús, lá está claro, quando fala Lucas, que Jesus explicava a Escritura, os trechos da Escritura que tinham relação com os eventos de Jerusalém. Ou seja, ele. E aqui ele fala, Moisés falou de mim. Por isso que na Transfiguração se utiliza a lei, o que Moisés escreveu do Messias e o que os profetas escreveram do Messias, principalmente Isaías. Isaías, de todos os profetas, é o que melhor retrata a vinda do Messias como servo sofredor, aquele que dá vida pelo povo. E o texto de hoje confirma isso. Moisés escreveu sobre mim, e vós não acreditais, vós não acolheis. E olha que Moisés, na cultura judaica, é uma figura extremamente importante, tanto quanto Elias. Elias é arrebatado numa carruagem de fogo. Moisés é o grande líder da libertação do povo hebreu. Então são duas figuras de peso, e essas duas figuras de peso dão testemunho do Filho do Homem, Jesus Cristo, que encarnou-se no meio de nós para libertar a humanidade do pecado, para revelar a verdadeira face de Deus e para anunciar o ano da graça do Senhor. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.